Boa noite. Me chamo Ana Paula e sou natural do Rio de Janeiro. Mas o que vou relatar aqui são fatos bem reais que aconteceram comigo na época que eu morava no estado da Bahia, em um lugar chamado Barra do Rio Grande, há mais ou menos 14 anos atrás. Nesta localidade, a fonte de renda predominante era a pesca no Rio São Francisco, que nos alimentava, transportava e nos rendia um dinheiro para sobreviver. Tendo em vista a precariedade e simplicidade daquele humilde lugar, mas também de gente muito guerreira e batalhadora, que não almejam riquezas, mas sim viver com dignidade, respeito e honestamente, na esperança de algum dia ser respeitado e enxergado de verdade pelo poder público. Lembro de que assim que cheguei por lá, conheci o pai da minha linda filha, que hoje tem 12 anos e é a fonte de todas as minhas lembranças daquela época, mesmo as ruins. Meu ex-marido era um homem trabalhador e honesto, e de vez em quando gostava de tomar umas cachaças. Logo me apaixonei por ele e resolvemos ficar juntos. Sem onde morar e com as condições difíceis na época, sem poder pagar ao menos um aluguel, ele loteou um terreno e construiu uma casa de taipa. Lógico, com a minha ajuda. Logo arrumamos emprego de pescador. Era muito difícil, mas o amor e a vontade de vencer os obstáculos eram maiores que as dificuldades que todos os dias nós enfrentávamos. Não sei porquê, mas na região nordestina parece que o sobrenatural é mais presente que em outras regiões desse rico país. Até hoje não sei porquê, mas percebi isso assim que cheguei por lá. As pessoas temem realmente o sobrenatural e em alguns lugares tem até toque de recolher por causa de assombrações, ou em dias de quaresma, ou até mesmo em noites de sexta-feira com lua cheia. Em causo contado, você conseguia sentir o pavor dos relatos, e até dava para perceber a veracidade daquela simples gente, que não tinha por que inventar tantas histórias assim, e com tantas testemunhas em potencial. Quando ia para a igreja que havia naquele povoado, uma irmã me contou, apontando para um velho casebre, sobre a história de uma menina que fora amaldiçoada pela própria mãe, por ter sido xingada pela filha, e desde então, cada noite de lua no céu, aquela menina já adolescente tinha que ser acorrentada dentro de seu próprio quarto, para não sair por aí desgraçando o caminho de ninguém. A irmã disse que era possível ouvir os pavorosos berros à noite da menina, que já não pareciam ser mais dela, e sim do coisa ruim. Comentou que ao passar ao lado da tal casa, ainda era possível ouvir os arranhões dados nas paredes do quarto, como se ela soubesse o exato momento de quando alguém estivesse passando por ali ao lado. Quando ela me contou, eu até esbocei um deboche, mas quando eu vi aquela casebre e a tal mãe na porta, aos prantos, pude perceber que havia algo de real naquela história. Quando passamos, era tarde, e já cedo a lua já estava imponente no céu. Na volta da igreja, já à noite, íamos nos aproximando daquele humilde casebre, e mesmo ao longe, já era possível ouvir os horripilantes ruídos que aquela garota fazia, acompanhado de barulhos de correntes. Pude ver a mãe da tal menina, mais uma vez, desolada perto da entrada da casa. Então tomei coragem e pedi proteção a Deus, e fui lá falar com aquela triste mulher. A irmã que me acompanhava me alertava dizendo: "Não, irmã, não vá lá. Não vê que isso é coisa do inimigo?" Eu a puxei pelo braço e disse a ela que não fosse covarde, que expulsaríamos aquele demônio e que era o nosso dever ajudar aquela pobre família.
Chegando ali, logo perguntei àquela mulher se poderíamos ver a menina. Se nós, servas de Jesus, poderíamos levar sua mensagem de amor para aquela pobre criança. Em prantos, com muita angústia, ela respondeu que era melhor voltar outro dia, pois aquele dia já estava perdido. Eu insisti, dizendo que para Cristo nada está perdido, mas acatei suas palavras e vagarosamente fomos recuando. Porém, curiosa, tentava olhar lá dentro, sem sucesso, pois a mulher fechava a porta para que nós não tivéssemos contato visual com aquela possível aberração. Ao virar as costas, era possível ver a menina realmente arranhar as paredes, como se não fosse mais dedos, e sim garras. No dia seguinte, fui lá bem cedo, mas a mãe, em um surto de fúria, disse para que fosse embora e não voltasse mais, pois ali não havia mais solução, que a sua filha era um monstro e ninguém podia ajudar, nem mesmo Deus. Fui embora desapontada, mas nada pude fazer sem tal autorização. Mas a história que mais me incomodou e teve diretamente interferências na minha vida foi a do nego d'água, ou o caboclo d'água. Nunca tive um contato direto com essa criatura, mas quem já presenciou diz que nunca vira nada mais sinistro. Minha ex-sogra dizia que uma mulher, há alguns dias, teve um bebê com membranas entre os dedos e a parte de seus pezinhos. Tinha uma espécie de escamas, cobrindo sua pele até a sola dos pés. Na hora que ela disse, eu dei muitas risadas. Porém, logo lembrei do fato da menina amaldiçoada e aprendi que julgar sem saber ou apurar tais acontecimentos seria uma grande idiotice. 3 dias depois, acordava às 3 da manhã para preparar todo o nosso material de pesca para mais um intenso dia de trabalho em cima daquela humilde embarcação, que mal dava para 2 se equilibrar, e assim levar o pão de cada dia para casa. Aliás, minha bebê era prioridade. Nesse dia foi muito difícil, pois estava muito fraco de peixes. Mesmo quando passávamos em cima de cardumes, jogávamos a pulsar e nada vinha, nem nas redes de 100 braças. Meu esposo me disse que fôssemos para casa e que no outro dia seria melhor. Então eu lhe disse que não podíamos fazer isso, porque tínhamos uma criança dependendo de nossa produtividade, que não fôssemos tão irresponsáveis, que lutássemos por ela até não dar mais de verdade. Ele, enfim, concordou e me abraçou, dizendo que continuássemos. Inexplicavelmente, os peixes começaram a dar o ar da graça, e daquela tarde até a hora que resolvemos sair do São Francisco, quase 20 horas da noite. Quando voltamos, onde os barcos ficam atracados, muitos pescadores estavam desnorteados e cabisbaixo, pois nenhum deles havia pego nada em suas embarcações, enquanto nós conseguimos aproximadamente 120 quilos brutos de pescado naquele abençoado rio. No outro dia, fui à beira do rio para lavar nossas roupas e me banhar um pouco, pois o calor do verão baiano não é nada diferente do verão carioca, é quente mesmo. Quando terminei de enxaguar a última peça de roupa, dei logo um mergulho no rio, que com todo o calor que sentia, esqueci até mesmo dos perigos daquele imenso rio. Quando me levantei da água, me virei em direção à margem em que eu estava, para olhar meu cesto de roupas que estavam lá. De repente, bem próximo do cesto, vi um homem que saía da barrenta água do rio, andando em passos firmes e acelerados. Quando ele passou ao lado do meu cesto de roupas, deu um bote e pegou uma bermuda que pertencia ao meu ex-marido. Naquele momento, logo gritei para ele devolver, ao mesmo tempo que ele se vestia. Então, fui em direção da margem com um pouco de dificuldade, por causa das águas,
E aquele homem era muito ligeiro ao caminhar, só que por um momento ele parou já em terra. E enquanto eu tentava correr para sair da água, ele olhou para trás em minha direção e pude ver aquele rosto estranho, sem nariz, uma pequena boca e olhos negros. Gelei naquela hora, porque percebi se tratar de um ser humano. Foi aí que pude reparar melhor naquilo. Sua pele não era negra, era literalmente preta. Não tinha orelhas, e sim rasgos, como guerras de peixe, e entre seus dedos haviam membranas. Aquilo era surreal, e mesmo vendo bem ali na minha frente, eu não queria acreditar. Mais do que rápido, aquilo se evadiu no meio das árvores e sumiu. Fiquei em choque, olhando aquele ser sumir no meio daquele verde da floresta, entrando num tipo de transe, que foi quebrado quando meu ex, me balançando e me perguntando o que havia acontecido. Logo lhe contei tudo o que havia acontecido e ele só me disse 2 palavras: nego d'água. Ele me disse que ele só saía do rio quando tinha algo muito importante para ele em terra firme, e que se ele se encantasse por alguma mulher ribeirinha, ele hipnotizava a vítima e tinha relações com ela, e ela gerava seu próximo herdeiro. Quando a criança nascia, ele vinha buscar. Se ele não conseguisse, ele atormentava a vida dos pescadores com a escassez de pesca, e afundando embarcações, e até puxando banhistas para o fundo das águas. Então, meu ex-marido me perguntou em que direção ele havia ido. Quando apontei, ele saiu correndo e disse para eu falar para os outros pescadores e para o pier que era a direção que a criatura havia tomado. Fui correndo ao boteco onde a maioria deles costumavam ficar e avisei que seus barcos corriam perigo. Fomos todos para lá, uns de cavalo, outros de moto e a maioria de bicicleta, como eu também. Quando todos chegamos lá, cada um foi verificar sua respectiva embarcação e aparentemente tudo estava normal com todos, menos o de um antigo pescador, que por acaso era o marido da suposta mulher que teria tido tal bebê, com feições de peixe, mas que todos acreditavam ser apenas contos. Ele saiu do seu belo barco, coçando a barba e me perguntando: "Você tem certeza do que viu?" Então, antes mesmo que eu pudesse responder, as águas do São Francisco começaram a se agitar, de tal forma que os barcos quase saltavam das águas, e o pier foi se destruindo aos poucos, e foi naquela correria para chegar em terra firme. Era como ondas muito fortes, e foram jogando as embarcações na direção das pedras, e o barco do tal pescador foi violentamente despedaçado, tamanha força das ondas em direção às pedras. De cima da ribanceira, que ficava próximo às pedras e o extinto pier, assistimos tudo sem nada poder fazer. Aquele homem então se ajoelhou e pôs-se a chorar, e com muita raiva gritou: "O seu filho morreu, desgraçado! Deixe-nos em paz, por favor!" Como resposta, um ruído ou grito como turbina de avião nos ensurdeceu por alguns instantes. Quando aquilo parou, vagarosamente as águas do São Francisco voltaram à sua correnteza normal, e aquele pescador explicou que ele havia levado o sapatinho que ele havia comprado para seu suposto filho, mas que infelizmente este havia falecido no seu 2º dia de vida, por complicações pós-parto, e que era verdade sim, que seu bebê tinha sim tal feições, mas que mesmo diferente, seria seu filho. Já não estou mais lá e tenho saudades, mas ainda hoje as pessoas vivem tendo contato visual com aquela criatura. Obrigado por ouvirem o meu relato e uma boa noite. Pessoal, um recado rapidinho aqui. É sobre o canal O Mundo Invertido. É um canal que eu fiz junto com o Joel aí, que a gente está numa parceria. Aí cada um posta um vídeo lá. Tem vídeo meu, tem vídeo dele, cada um vai postando. Só chamar vocês para conhecerem. Um canal muito bom, com umas histórias muito boas. É focado mais em contos.
Então vai lá, se inscreve lá, espero que vocês gostem, beleza? Bora pro vídeo.